o complexo paterno e como ele afeta a nossa vida, da infância até a vida adulta. Quer entender um pouco mais sobre isso? Então assista nesse próximo vídeo. Olá, muito bem-vindo. Você está no canal Acesso ao Inconsciente. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano e analista corporal. Hoje nós vamos falar do complexo paterno. Como isso nos afeta? O complexo paterno diz respeito apenas à nossa infância ou ele subsiste ao longo de nossa vida? Antes da gente falar do complexo propriamente dito, vamos lembrar do conceito de arquétipo e do conceito geral de complexo. Se você quer uma explicação um pouco mais detalhada, eu sugiro que você dê uma pausa aqui agora e vá assistir o vídeo do complexo materno. Esse vídeo já tem na sua introdução uma explicação um pouco mais abrangente. O que eu queria colocar aqui era enfatizar o aspecto de que um arquétipo é um molde psíquico, ou seja, ele é um jarro vazio que eu preencho a partir das minhas experiências vividas. Um exemplo que eu costumo colocar, o leito seco de um rio. O leito seco do rio quer dizer o quê? O caminho, a forma, o desenho do rio está lá. Entretanto, a qualidade do rio ela só vai ser dada através da água que o preenche, dos elementos que o compõem. Então, se vai ser uma água límpida, barrenta, uma água radioativa, se ela vai ter plantas, se ela vai ter galhos de árvores que caem, se vai ter árvores perto, se vai ter peixe, se não vai ter só peixe, se outros animais vão vir. Tudo isso são características que são desenvolvidas a partir do desenho do leito seco do rio. E assim funciona o arquétipo do pai, que é o arquétipo específico que nós temos. É uma herança do nosso inconsciente coletivo, que é um conceito que permeia toda a humanidade e que nós vamos moldando a partir de nossas experiências. E como é que faz isso? Bom, aí nós temos que lembrar que é a parte do complexo. O que é o complexo? Lembrando o que eu disse no vídeo anterior. Um complexo, de maneira bem simples, é uma ideia carregada de afetos. Então, o que acontece? Você carrega uma ideia de afetos, de emoções, e aí a partir disso daí ela começa a influenciar a sua vida. Então nós temos que lembrar o seguinte, todo complexo tem um núcleo arquetípico dentro dele. Então se eu tenho um complexo de inferioridade, complexo de pai, complexo da mãe, complexo de superioridade, eu tenho um núcleo arquetípico que está guiando ele. E que eu vou carregando de afetos e a partir disso disparando emoções às quais eu reajo. Então esclarecido, vamos lembrar um pouquinho mais também do que é na prática o arquétipo do pai. O arquétipo do pai é aquele arquétipo que carrega dentro de si o princípio da organização. Ele é presente no homem e na mulher. Por quê? Porque a referência ela vale para ambos. Vai os afetar de maneiras distintas, mas a referência ela é a mesma. Na questão feminina, ela vai fazer o primeiro esboço de alteridade para a mulher. O que ela vai mostrar? Uma primeira representação de um elemento que é estranho à sua natureza consciente, ou seja, vai mostrar que existe uma figura masculina que tem importância na sua vida, assim como a figura feminina. A mulher vai ter então no arquétipo do pai a sua primeira referência de masculino que vai construir a sua imagem interior do masculino. Ela vai agregando a partir disso daí outros conhecimentos, outras experiências e vai construindo na essência a sua figura de ânimos, que vai ser a sua contraparte sexual psíquica, que vai guiar a tua vida e que vai promover essa interação entre o seu consciente e o seu inconsciente. Quanto melhor a qualidade e a interação com esse arquétipo de ânimos, melhor o fluxo de energia que vai entre o consciente e o inconsciente e mais saudável fica a sua atitude mental e a sua vida. Na questão do homem, ele vai ser a primeira referência do que é um masculino, aspas, saudável. A criança vai se espelhar naquilo ali como uma referência do que seria o masculino. Se for um masculino distorcido, ele vai trazer para dentro de si uma viagem torta de uma figura masculina que vai guiar sua vida. De novo, é um princípio organizador da vida. Ou seja, quando a gente fala do arquétipo do pai, nós estamos falando de ordem, orientação, organização, governança, força e proteção. Essas são as características que vão, de forma bem ampla, guiar
o que é o arquétipo do pai. Tudo aquilo que eu vou vivendo na vida e que eu vou experienciando e vou reprimindo, eu vou guardando na minha sombra. Da mesma forma, a figura paterna. Quanto mais eu experiencio aquilo ali na minha vida e tenho aquela referência, seja positiva ou negativa, eu vou guardando aquilo ali na minha sombra. E aquilo ali, quanto mais eu desconheço o que me afeta, mais eu sou guiado por ela. Por quê? De novo, vamos lembrar, o nosso inconsciente trabalha no princípio do equilíbrio, da harmonia. Ele sempre vai tentar se manifestar para não deixar só o nosso consciente guiar a nossa vida, porque o consciente é a menor parte que nós temos. Então, ao tentar se manifestar, ele vai fazer isso ou provocando alguma crise psíquica em você, ou projetando isso num parceiro perto, numa outra pessoa, e a partir disso daí te levando a entrar em contato com aquela parte sua que está reprimida. Bom, aí a gente tem alguns aspectos negativos do complexo paterno quando ele se manifesta, quando ele é introjetado, vamos dizer assim, de uma maneira, na sua característica negativa. O que acontece, por exemplo? No lado do homem, a gente vai ter então uma falta de sentido de orientação para a vida. A pessoa pode ser uma pessoa mais passiva, mais omissa com os filhos, simplesmente porque falta esse princípio te guiando. Tá? E como consequência, a gente vai ter uma insegurança pessoal, né, na vida, uma insegurança para se firmar na sociedade. Por exemplo, pode trazer instabilidade emocional, porque se você tem uma parte masculina mais frágil, a parte do feminino, da ânima, vai vir. E o feminino é o que dá o tom emocional na nossa vida. Então você pode ter uma instabilidade maior porque você não consegue fazer o equilíbrio entre essas duas energias. Lembrando que nós somos masculino e feminino na nossa essência psíquica. Nós carregamos as duas energias dentro de nós. O que acontece também? Pode trazer problemas de relacionamento, simplesmente porque eu não consigo me estabelecer contato com outra pessoa, por causa das inseguranças que eu falei, por causa da inabilidade do seu masculino se manifestar e com isso se fazer notar pelo lado oposto. Em resumo, a ausência do masculino te faz não se apresentar como homem. E como homem, não quero dizer aqui aquela figura clássica, tradicional, patriarcal e errada do que é ser homem. Ser homem é uma questão muito maior, é você ser um homem na sua totalidade, você estar consciente desses princípios norteadores, mas estar abarcando, respeitando e compreendendo a sua parte feminina. E através disso daí, você fazer a sua parceira, sua mãe, sua irmã, seus amigos e tudo mais, serem respeitadas, respeitar e serem respeitadas. Ou seja, é um princípio que tem que agregar. Quando a pessoa tem um complexo paterno positivo instaurado, ele tem firmeza nas suas decisões, ele tem capacidade de orientação, ele tem como fazer a vida acontecer de uma maneira mais fluida. Da mesma forma, por exemplo, uma mulher que tem um complexo paterno negativo manifestado, ela vai considerar normal ela ser discriminada, por exemplo. Ela vai achar normal, porque ela não é acolhida por aquela energia masculina do pai, quanto mais os outros homens, né? Quanto mais eu vou permitir me afirmar enquanto pessoa. Então esse é um problema que ela pode trazer. Ela pode ser tolerante demais com os homens e seus erros, tá? Mesmo quando ela sabe que aquilo ali está errado. Tá? Pode servir demais ao masculino, servir em demasia, de maneira que ela abre mão da sua vida, da sua existência, das suas coisas em prol do masculino. Quero lembrar um detalhe aqui. Viver a dois, viver em sociedade, é você fazer o jogo de negociação. Tem uma hora que você vai ceder, tem uma hora que você vai se impor. O que eu estou dizendo aqui é que com um complexo paterno negativo manifestado, há um excesso. E na abordagem junguiana, todo excesso leva a uma unilateralidade. E isso não é saudável para o equilíbrio psíquico, porque não há equilíbrio e não há harmonia. Tá bom? Então a pessoa não pode somente se submeter à vontade do outro. Ela tem que, em alguns momentos, ceder, mas em alguns momentos se fazer ouvir. Um outro exemplo, por exemplo, do complexo paterno negativo que se manifesta na mulher, são mulheres que às vezes se tornam extremamente racionais, porque elas tomam uma atitude aí de negação dessa parte. Ao ser tomado por isso, elas, quando se tornam extremamente racionais,
faz a mesma coisa do homem quando se torna extremamente sentimental. Eles estão negando uma parte deles. E isso leva a uma unilateralidade. Então, quando a mulher fica extremamente racional e isso implica numa perda do seu feminino, isso pode ser um indício de um complexo paterno negativo manifestado. Tá? Uma outra questão, excesso de argumento. São às vezes mulheres que têm muitos argumentos, argumento para tudo. Tá? Por quê? Porque elas espelham um aspecto coletivo do seu ânimos, que, como eu já disse, teve como referência o seu pai. Então elas podem se tornar extremamente argumentativas só pelo fato de sê-lo, e não tem às vezes nem consciência disso, entende? Então, também uma sensação de que não preciso de homem. Eu não preciso de homem, porque ela construiu um arquétipo de ânimos tão forte dentro de si, uma figura masculina, que ela não sente necessidade do masculino. De novo, isso é uma necessidade invertida. Eu estou abrindo mão do masculino, que eu acho que eu já estou cheio dele, cheio em todos os sentidos, seja no seu aspecto negativo, seja na forma como ele guia minhas decisões. Então eu digo, eu não preciso de homem. Homem para quê? Em suma, quando você tem por exemplo, uma das situações em que o complexo paterno negativo está manifestando na mulher, é aquela total falta de fé nos homens, no masculino. Por quê? Porque, de novo, se a primeira figura que eu tenho de referência de masculino que vai ser é meu pai, e ele me afetou de maneira negativa, eu não vou conseguir trazer isso para o resto do mundo. A gente só consegue dar aquilo que a gente recebe. Então, eu não consigo fazer essa passagem, essa mudança, essa abordagem de uma maneira saudável se eu não receber isso para ter como referência dentro da minha vida. Em suma, uma mulher afetada pelo complexo paterno negativo pode adotar o papel da guerreira ferida, aquela que luta contra tudo e contra todos simplesmente porque ela não teve uma chance, um norte, um princípio que lhe oriente de maneira satisfatória. A gente pode ver um exemplo de um complexo paterno negativo manifestado no musical, que é filme também, O Fantasma da Ópera. Ali a gente vai ter muito claro como o complexo paterno se manifesta e como ele, junto com ânimos, já que ele faz parte da construção de ânimos, ele guia a vida da protagonista nas suas decisões e nas suas consequências. Então eu vou gravar um vídeo específico falando sobre o complexo paterno e sobre o Fantasma da Ópera. Bom, isso aqui são algumas noções dos efeitos do complexo materno negativo na sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado, porque isso daqui é uma coisa que vai guiar a nossa existência desde sempre. Se nós não travarmos contato com esses elementos, descobrirmos, fizermos essa integração, nós vamos ser guiados por isso de forma inconsciente. A nossa sombra vai tentar se manifestar através de projeções, através de pensamentos obsessivos, através de doenças, através de qualquer elemento. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, manifeste, dê seu like, curta, dê seu joia. Se você está no YouTube, por favor, inscreva-se no canal. Se você está seguindo a gente em alguma das mídias, por favor, diga a sua opinião, traga suas dúvidas. Na medida do possível, nós vamos tentar responder aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.